Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Horas e 5 minutos, 12:05, uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Terça-feira, 7 de abril de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, a sua reclamação no nosso telefone e nosso WhatsApp 77-3444-1043. E acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, conta com a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Fala, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes, uma excelente terça-feira para todo mundo, hein? Estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios de Brumado. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Municípios da região sudoeste da Bahia e parte da Chapada Diamantina registram nesta terça-feira sol com muitas nuvens durante o dia, períodos também de céu nublado. À noite teremos aí céu com poucas nuvens. Temperatura mínima fica em 19, máxima de 27 graus. Não há possibilidade para chuvas. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando. A gente agradece a sua companhia, sintonia e audiência. Lembrando que a partir de agora você participa, manda pra cá a sua denúncia, a sua reclamação no nosso WhatsApp 77-3444-1043. Tempo e temperatura hoje em Brumado, Luciano Santos. Hoje pela manhã nós tivemos aí um tempo bastante fechado, com bastante nuvens carregadas no céu, mas agora, né, por volta de meio-dia o sol abriu, viu? Chegou até garoar hoje pela manhã aqui, viu? Pois é, 7 de abril hoje se comemora aniversário da minha querida Dom Basílio, né? Que maravilha! 63 anos de emancipação política. O que é que você comemora mais hoje também, Luciano? Você sabe, não? Né, rapaz? 60 aí? E 3. Novinha, mas já com bastante avanços, né? Avanço exatamente. Na economia, na agricultura, né? Na população, muito bom mesmo. Com certeza. Você sabe o que mais se comemora hoje ou não? Hoje é Dia Mundial da Saúde, hoje é Dia do Jornalista, né? Exatamente. Dia Mundial da Saúde e Dia do Jornalista. E falar nisso, deixa eu mandar um abraço aqui também, né? Para todos os colegas de imprensa aqui, em especial meu amigo Ronaldo Schettini, lá em Rio de Contas, né? Meu amigo Luciano Santos e todos os jornalistas aí do nosso Brasilzão de meu Deus, que fazem a diferença aí, né? Deixa a galera bem informada e tal, faz o seu papel, porque vou falar um negócio para vocês também, viu, gente? Verdadeiro jornalista hoje, verdadeiro comunicador, tá difícil, viu? Tá difícil, viu? Não é fácil não. Tem alguma coisa a dizer, seu Luciano? O senhor que já tem quase 50 anos só de profissão. 50 anos, né? Só de profissão. Então, eu vou aposentar então, vou dar entrada na minha aposentadoria. Quase lá, tá chegando. Eu fico muito feliz, Luiz, em estar atuando no jornalismo, porque assim, quando você olha para trás, tem gente que fala assim, mas não é bom olhar para trás não, mas eu olho com muito orgulho, porque assim, o nosso papel, o meu, o seu, né, e de todos os nossos colegas jornalistas, é mostrar a verdade, trazer os fatos, é dar a voz à população. E quando a gente dá a voz à população, você consegue uma questão da assistência de saúde, na assistência social, você consegue infraestrutura, você consegue atingir diversos órgãos, porque a população às vezes não tem acesso, não tem uma porta aberta ali a uma secretaria de saúde, a uma secretaria de infraestrutura. E o jornalismo te proporciona isso, né? Te traz esse elo entre a população e a gestão pública, seja ela municipal, estadual ou até mesmo federal. Então a gente fica muito feliz quando chega um ouvinte, liga pra gente, manda mensagem, fala: Luiz, Luciano, olha, colocaram aqui a iluminação na minha rua, olha, fizeram isso aqui, recuperaram as estradas e sinais. Então a gente fica muito feliz com toda essa questão. E aqui parabenizar a todos os comunicadores e jornalistas aí por esta data tão importante, que você tem um papel importante na sociedade. Exatamente, seu Luciano. Vamos lá, gente, olha,
Nossas pautas de hoje estão apenas começando, daqui a pouquinho também a gente traz aí participações do nosso WhatsApp. A gente começa falando o seguinte, né? Infelizmente a notícia é triste, homem é encontrado morto em quarto de hotel em Caetité. Homem de 47 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira, dia 6, em um quarto de hotel no município de Caetité, aqui no Sudoeste. A ocorrência foi atendida por policiais militares da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, que foram acionados pelo Centro de Operações após o estabelecimento relatar que não conseguia contato com um hóspede. Ao entrarem no quarto, os agentes localizaram o Eric Ribeiro Martins, natural de Fortaleza, no Ceará, sem sinais de vida. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamado e confirmou o óbito ainda no local. A área foi isolada pela polícia para a realização dos procedimentos necessários e o Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias da morte. Então tá aí, né? Infelizmente, natural lá do Ceará, esse homem sendo encontrado morto aí dentro desse quarto de hotel lá em Caetité. E seguindo a nossa pauta, a gente agora fala sobre o Procon Bahia, hein, gente, que lançou aí uma central de atendimento, né? 151, né? É o 151 e amplia aí o acesso aos serviços para consumidores. O governo do estado lançou nesta segunda-feira a nova central de atendimento 151, é o 151 Procon Bahia, né? Que é da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor e mais um passo, né? Claro, uma modernização aí do serviço de defesa ao consumidor no estado. A iniciativa cria um canal direto entre a população e o órgão, facilitando aí o acesso a informações, orientações e serviços. O Disque 151 é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e a Secretaria da Administração, a SAEB, né? Com o objetivo de tornar o atendimento mais ágil, seguro e eficiente. Por meio do número 151, os consumidores passam a contar com diversos serviços, como esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento do Procon, acompanhamento de reclamações, orientações sobre denúncias, além de informações sobre os direitos do consumidor. Também será possível realizar o agendamento de atendimento presencial em um dos 37 postos do órgão no estado. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 19 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas, ampliando as possibilidades de acesso para a população baiana. Entre os serviços disponíveis no Disque 151 estão orientações sobre os serviços do Procon, agendamento de atendimento presencial, encaminhamento de denúncia e reclamações por canais oficiais, informações sobre os direitos básicos do consumidor e além da divulgação das campanhas educativas e alertas. E era o que a gente vinha cobrando aqui, né, Luiz? Com Você certeza. sempre batia nessa tecla, olha, o Procon precisa de um canal de informações. Isso, Você exatamente. sempre vinha falando, batendo na tecla e agora parabenizar o governo do estado por essa situação que agora sim, agora você tem um número que você vai discar, você vai fazer denúncia, você vai tirar dúvidas, enfim, parabéns. Luciano, é o seguinte, você foi muito, acho que você lembrou muito bem aí, porque quando a gente trazia denúncias aqui do Procon da Bahia, né, a Secretaria de Direitos Humanos, entre outras coisas, e a gente falava sempre sobre isso aqui, aí eles colocavam, para fazer denúncia, não sei o quê, inclusive aquela operação Posto Legal, isso e aquilo outro, acione o Procon. Mas aí tinha lá uma numeração, que eu não lembro mais qual que era, e o e-mail, né? Tinha um e-mail, eu falei, mas tem que facilitar esse canal de comunicação, porque e-mail, esse negócio e tal, fica mais complicado. Então, muita gente se cobrava aqui para poder realmente criar um canal com mais facilidade para se comunicar com o Procon. E parece que ouviram, né? Parece não, ouviram, né? Porque agora criou aí, portanto, a Central 151. E a gente espera realmente que a população não precise, mas quando precisar tá mais fácil agora, né? É interessante porque, como você colocou aí, né? Às vezes, nem toda a população, né? Principalmente o pessoal, às vezes, da zona rural que não tem tanto Muitas acesso, pessoas aí não sabem nem o que é um como e-mail. mandar e-mail, né? É. Não tem acesso a e-mail. Tem gente que não sabe nem o que é e-mail, Não né? sabe. Então, assim, o telefone é bem mais fácil. Você salva ali na agenda do celular, né? Então, quando você tem uma denúncia, você vai e disca aí 151, né? Aí do Procon, e você vai ter mais facilidade para fazer as denúncias. Tem gente aí que confunde e-mail com e-mail. Sabe a diferença, né? Claro. E-mail e e-mail. Pois é, viu? É uma coisa, O outra e-mail, coisa gente, é um correio eletrônico. Isso. E o e-mail é aquele número lá do celular, aquele código lá que as pessoas guardam, né? Para ocasiões trágicas como roubo, furto e por aí vai, você guarda o número para poder acionar as autoridades, né? Bloquear o aparelho também. Por aí vai. Tá bom, gente? Então tá aí. Olha, vamos falar de Brumado também. Infelizmente, é uma notícia triste, né? A cidade de Brumado é a capital do Minério e perdeu aí
o Carlinhos da Feira, né, seu Luciano? Figura conhecida aí na Feira Livre do município, hein? Isso. Infelizmente, gente, olha, falecendo amanhã desta terça-feira 7, né, no Hospital Municipal de Brumado, Carlos Edilson Santos, conhecido popularmente como Carlinhos da Feira. Ele tinha 68 anos e não resistiu a complicações de saúde. Natural de Brumado, Carlinhos construiu sua trajetória na tradicional Feira Livre da cidade, onde esteve presente por muitos anos e se tornou uma figura bastante conhecida entre feirantes e frequentadores. Ao longo do tempo, conquistou o respeito e o carinho de quem convivia diariamente no local. Com uma história marcada por superações, ele era conhecido pelo perfil simples e pela presença constante no ambiente da feira, passando a integrar o cotidiano do comércio popular, sendo considerado uma personalidade emblemática do espaço. A morte gerou comoção entre amigos, conhecidos e trabalhadores da feira e do comércio em geral, especialmente entre aqueles que atuam na Alameda Pires, onde mantinha vínculos e convivência frequente. Até o momento não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento. Notícia triste, infelizmente, né? Conheceu, Luciano? Conhecia sim, tem umas figurinhas nos municípios, né? Que você acaba ali fazendo parte do cotidiano, né? É o senhorzinho ali da feira, é o tiozinho ali da praça, então tem algumas figuras que você acaba, né? Tendo ali uma proximidade maior, proximidade, né? Ele acaba queira ou não queira, virando uma figura folclórica também do município. Aqui, por exemplo, nós tínhamos em Brumado, um tempo atrás, o Bananinha, né? Que era uma figura que andava nas ruas de Brumado com um jaleco preto, um chapéu, um saco nas costas, e aí as mães no passado falavam assim, olha, vem Bananinha, viu? Aí a criançada ficava com medo, mas era uma figura folclórica, né? E tanto que hoje ficou eternizada no mercado de arte de Brumado. Se você chegar lá hoje, tem lá um quadro com a pintura, né, do Bananinha, que na época fez muito sucesso aqui na cidade de Brumado. Tinha também a saudosa Valdira, que também foi outra figura muito lembrada aqui na cidade de Brumado, que andava pelas ruas da cidade, e ela gostava muito de ficar próximo às escolas, né? Então, quando os professores falavam, olha, se você sair, matar a aula, né, a Valdira tá lá fora te esperando. Então, assim, são figuras que fazem parte aqui da história de Brumado. Então tá aí, né? Fica os nossos sentimentos aí, nossas condolências a todos os amigos, familiares e tal. Mas eu costumo dizer, ninguém morre quando tá vivo no coração das pessoas, né? E outra coisa, já dizia o meu amigo Tadeu Loucão lá da Digital Elétrica em Dom Basílio, né? Vai-se o homem e fica o nome. Então o nome é uma marca, né? E quando a pessoa é boa, fica a marca boa. Quando a pessoa também não vale nada, fica a marca ruim, né? Mas fica. Ele é lembrado para sempre. Então tá aí, né? Muito bacana, e que ele seja realmente lembrado por essa irreverência e por esse carinho aí que tinha para com as pessoas, né? 12h17, meio-dia 17. Luiz, nós vamos continuar falando sobre aquele assunto lá de Itambé, né? Onde um ônibus acabou perdendo um controle, né? E atingindo diversas pessoas. Infelizmente tivemos aí fatalidades, né? Pessoas morreram por conta deste acidente. E a notícia que chega pra gente agora é que os irmãos atropelados pelo ônibus na rodovia de Itambé tiveram aí as pernas amputadas, né? Os dois homens que ficaram gravemente feridos após serem atropelados na rodovia de Itambé tiveram que amputar as duas pernas. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira e as vítimas seguem internadas nesta terça-feira, né? Os homens são irmãos, foram identificados como Danildon Ramos Santana, de 39 anos, e Danilson Ramos Santana, de 42 anos. Eles estavam próximo ao local do estacionamento do ônibus quando foram atingidos aí pelo veículo. Logo após o acidente, eles foram socorridos em estado grave para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, a cerca de 57 quilômetros de Itambé. O estado de saúde de ambos ainda é delicado. No momento do acidente, Danilson e Danildon estavam acompanhados da sobrinha Daniele Jennifer Ramos Santana, de 20 anos. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Além da jovem, uma mulher identificada como Janete Silva Oliveira, de 51 anos, também morreu no local. Ela era casada e deixou 3 filhos. Em nota, a empresa Rota Transportes, responsável pelo ônibus, informou que os 20 passageiros que já estavam dentro do ônibus não ficaram feridos e foram realocados para outro ônibus. A empresa ainda afirmou que presta assistência às vítimas e apura as causas do acidente. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o Dr. Márcio Alain Assunção, o motorista parou o ônibus no local e desceu do veículo para reclamar com as pessoas que, na concepção dele, esperavam o transporte em um local errado. Depois subiu novamente no ônibus e o veículo avançou, atingindo 4 pessoas. Logo depois,
O motorista fugiu do local. A gente não sabe o que aconteceu. É um veículo automático. Houve esse avanço do veículo e, infelizmente, morte violenta de 2 pessoas. Depois disso, ele, o motorista, teria evadido, fecha aspas, contou o delegado. Para ele, a fuga do motorista é uma atitude suspeita, o que será investigada pela Polícia Civil. Em nota, a empresa Rota Transporte disse que o motorista vai se apresentar no momento devido. Ainda na segunda-feira, a empresa enviou uma nova nota informando que o ônibus passou por perícia e ficou comprovado que não houve problemas mecânicos, nem falha nos freios. Ficou comprovado que houve um acionamento indevido do acelerador. A empresa ainda explicou que o veículo é novo, né? Ano 2025, e tem as certidões e demais documentos atualizados. E esse acidente tá dando o que falar, né? Tem novidade aí, né, Luiz? Tá dando o que falar. Não tem nenhuma novidade no momento, mas se tiver, pode trazer. Me parece que o motorista se entregou agora pela manhã, a Polícia Civil. Tá, né? Pronto. Então a gente vai ter buscar essas informações aí. Pronto, daqui a pouquinho, se for o caso, a gente atualiza aí, vamos buscar melhor. Outro ponto, Luiz, que estão sendo divulgadas aí na imprensa local e regional, é um vídeo mostrando este mesmo ônibus, inclusive com ali a numeração, porque todo ônibus tem um número, né? Identificação. Ele tem uma identificação. Esse mesmo ônibus, ele tentou fazer uma ultrapassagem indevida ainda em Vitória da Conquista. Quando ele saiu de Vitória da Conquista, né? Ele acessando a avenida, eu não sei se é uma avenida muito conhecida em Vitória da Conquista, e aí filmaram ele, né? Fazendo uma ultrapassagem indevida. Inclusive o motorista filma e mostra, fala, olha o que esse motorista desse ônibus está fazendo. Tem esse vídeo já circulando aí nas redes sociais mostrando, né? Quando esse ônibus saiu de Vitória da Conquista e o motorista já estava cometendo aí algumas barberagens. E detalhe, viu, Luciano e ouvintes, também houve informação de que houve um desentendimento entre eles e algumas pessoas que estavam lá no ponto de embarque, né? Entre ele e essas pessoas e tal, mas assim, a gente não sabe exatamente o que é que aconteceu ainda, vamos aguardar a investigação da polícia, mas uma suposição aqui, é claro, né? Dentro de um contexto em que haja ou que tenha visto aí um desentendimento entre ele, né? E essas pessoas, naturalmente, esse motorista deveria ter aí um preparo psicológico para poder não agir aí de forma, vamos colocar assim, a pegar esse veículo e jogar em cima das pessoas, né? Mas isso aqui é apenas suposições, é coisas que a gente ainda está aguardando ainda essa investigação, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Vamos aguardar para ver as investigações da Polícia Civil. Ô Luiz, eu queria só complementar, a gente sabe que a carga horária desses profissionais, né? As viagens são longas, cansativas, então há um certo estresse, né? Estresse, atrito às vezes com o passageiro, mas assim, o que a gente cabe a informar a esse profissional. Meu amigo, acordou para trabalhar, levantou cedo para trabalhar, tá com o psicológico abalado, tá estressado, vá no médico, passe por um profissional de saúde, peça um atestado e fala, hoje não vou trabalhar porque eu não tô bem. É assim que funciona. Porque as pessoas também não têm culpa de nada, né? Não tem culpa, né? Então, assim, infelizmente, situações como essas acabam acontecendo aí, essa certa tragédia, assim como acontece também com profissionais da área do transporte de carga, né? Que às vezes ele tá meio estressado, ali numa rodovia acaba cometendo uma infração. Ou até mesmo um crime, né? Então, gente, lembrando que a gente não está aqui, né, acusando ninguém de nada e tal, estamos apenas fazendo suposições, né, porque baseado aí nos relatos das pessoas, né, que estavam ali no local, entre outras coisas. Vamos aguardar aí melhor as investigações da Polícia Civil para poder saber realmente o que pode ter acontecido. A própria Polícia Civil, o delegado dizendo que achou suspeita a fuga do motorista, né? Vamos aguardar para ver realmente o que vai apontar aí o que irão apontar essas investigações. Justiça da Bahia encerra disputa por fazenda após quase 40 anos em Palmas de Monte Alto. A Justiça da Bahia encerrou na última semana um dos processos mais antigos em tramitação no estado. A ação, iniciada em 1987, tratava da divisão de uma fazenda com cerca de 4.500 hectares em Sebastião Laranjeiras. O caso envolvia herdeiros e compradores que disputavam os limites da propriedade. Ao longo de quase 4 décadas, o processo acumulou perícias técnicas, impasses e questionamentos sobre registros da terra, né? De terra. Na decisão, o juiz Igor Silves Jorge entendeu aí que havia provas suficientes para definir a divisão das áreas. A sentença estabeleceu 3 partes principais. A área 2, com 484 hectares, foi concedida como reconhecida como pertencente ao autor da ação,
com base em acordo homologado anteriormente. Já a área 3, com 1.042 hectares, ficou com os réus conforme documentos e laudos técnicos. O principal ponto foi a definição da linha divisória entre essas áreas, fixada com base nas perícias, encerrando o conflito. O magistrado também aplicou, né, o entendimento que coisa julgada, né, de coisa julgada, entre aspas, ao considerar válida uma decisão firmada em 1995 e pedindo nova discussão sobre parte da propriedade. Pedidos para inclusão de terceiros e alegações de má-fé foram rejeitados. A Justiça considerou a ação parcialmente procedente e determinou o pagamento de custas e honorários pelos réus. Com a decisão, chega ao fim uma disputa judicial que se arrastava há quase 40 anos. E detalhe, um desses envolvidos aí, inclusive, é o ex-governador, né? E, se eu não me engano, o ex-prefeito de Guanambi, Nilo Coelho. Não é isso, São Luciano? Meu amigo, 40 anos, hein, rapaz? Esperando aí por uma decisão. A outra vez que a gente trouxe isso aqui, não sei se tem um mês mais ou menos, deve estar beirando isso que a gente falou sobre esse assunto aqui, deve estar se aproximando desse tempo aí que a gente comentou sobre esse assunto. A gente falou que quando saísse, ia ficar praticamente apenas pros netos, bisnetos e tataranetos, né? Porque os dos herdeiros mesmo, os verdadeiros donos mesmo, né? Do jeito que a coisa ia aí, imagine só. O ex-governador Nilo hoje tá com o quê? 80 e quanto? Deve ter uns 90, não tem? Tá nessa faixa aí, viu? Pois é, viu? Então, claro que não tô aqui, né, alegando que ele vai se embora de hoje para amanhã, né? Mas também ninguém vai ficar para sempre dentro da Terra, do planeta, né? Ninguém nasceu para durar 300, 400 anos, né? Virou o quê? Matusalém, né? Então, é claro que a gente imaginou que do jeito que tava aí uma hora dessa, se fosse sair essa decisão aí, talvez os herdeiros, os proprietários, melhor dizendo, nem iam realmente saber qual seria a decisão da justiça, né? Que bom que adiantou, viu? Será que foi depois da repercussão, da demora? Provavelmente, né? Você sabe que tem alguns assuntos, quando a imprensa acaba repercutindo, aí você tem ali uma certa decisão adiantada, né? Saindo mais rápida. Infelizmente. Olha, 12:35, homem passa mal após consumir acarajé e levanta suspeita de contaminação em Jaguaquara. Um homem de 25 anos passou mal após consumir um acarajé durante a Feira Livre de Jaguaquara. Isso aconteceu na última segunda-feira, né? Foi ontem, né? O caso levantou suspeitas de contaminação do alimento por fragmentos de vidro e gerou preocupação entre frequentadores do local. Segundo relatos, a vítima, identificada como Ricardo, apresentou sintomas logo após ingerir o alimento adquirido em uma barraca da feira. A reação imediata causou apreensão entre as pessoas presentes e diante da possibilidade da ingestão de material cortante. Populares que presenciaram a situação prestaram os primeiros socorros e encaminharam o homem ao hospital municipal. Na unidade de saúde, ele foi atendido, medicado e liberado após avaliação clínica, com orientação para retornar caso houvesse agravamento do quadro. O episódio repercutiu entre moradores e comerciantes que demonstraram preocupação com as condições de preparo e comercialização de alimentos na Feira Livre. As autoridades devem apurar as circunstâncias do caso. A suspeita de presença de vidro no alimento será investigada com o objetivo de identificar possíveis responsabilidades e reforçar medidas de segurança alimentar para evitar novos episódios, hein? Muito preocupante mesmo. Outro dia, Luiz, já duas situações que ocorreu comigo. Uma foi comigo e outra foi com meu filho, né? A gente entrou numa padaria, pediu um salgado. Meu amigo, na hora que eu deu aquela mordida na coxinha, um pedaço de osso de todo tamanho. Nossa. A outra situação foi com meu filho também, né? Logo ele percebeu e falou: papai, tem aqui um pedaço de osso aqui dentro da coxinha, viu? E aí eu jogo de imediato, eu chamei o proprietário e falei com ele, falou: cuidado, porque, né, isso aqui pode gerar um certo acidente, até morte, causar morte. E aí ele me agradeceu bastante, né? Falou: poxa, muito obrigado, porque eu vou passar a controlar mais aqui a minha produção aqui na área alimentar e tal, e foi muito bom, ele acabou agradecendo, né, por essa Lembrando situação. que algumas pessoas acabam até movendo processos aí, né, contra o estabelecimento, entre outras coisas. A gente teve um caso, se eu não me engano, não sei se foi no Sergipe ou na Paraíba, um tempo atrás aí, cerca de um mês atrás, um mês e pouco, né, de uma pizzaria lá. O pessoal acho que passou mal após comer uma pizza e tal, e o proprietário, né, ele veio a público, ele falou: não, eu sempre tive um controle muito grande aqui, inclusive ele mesmo disse que acionou lá a vigilância sanitária do município, falou que queria realmente uma investigação, porque queria entender o que tinha acontecido, porque ele falou que nem ele não estava conseguindo entender. Então, pode acontecer, né, mas a gente tem que ter todo cuidado, principalmente com quem trabalha aí com esse setor alimentício, né? Tem que ter muito, muito cuidado.
Agora vamos falar da concessão aí, né? Menino, olha, o governo renova a concessão da Coelba por mais 30 anos e prevê 16 bilhões de reais em investimentos. O Ministério de Minas e Energia oficializou na segunda-feira 6 a renovação do contrato de concessão da Neoenergia Coelba por mais 30 anos. A decisão foi publicada por meio do despacho ministerial e faz parte de um pacote que inclui outras 13 distribuidoras de energia em todo o país. Com autorização do governo federal, a concessionária terá prazo de até 60 dias para formalizar a assinatura do novo contrato. Como contrapartida, a empresa assumiu o compromisso de investir 16 bilhões de reais no período entre 2026 e 2029. Os recursos serão aplicados principalmente na expansão da rede elétrica e no reforço da infraestrutura de distribuição, com o objetivo de atender ao crescimento da demanda, tanto no setor industrial quanto no consumo residencial em toda a Bahia. O volume de investimentos representa um avanço em relação ao planejamento anterior da companhia, que previa a aplicação de 13 bilhões e 300 milhões de reais até 2027. Atualmente, a área de concessão da Coelba abrange 415 dos 417 municípios baianos, garantindo a presença quase total no estado. A distribuidora também atende localidades estratégicas fora da Bahia, como Delmiro, Gouveia e Dianápolis. A renovação ocorre em um cenário considerado importante para a transição energética no Nordeste. Parte dos investimentos será destinada à modernização do sistema elétrico, incluindo a implantação de redes inteligentes e a melhoria da qualidade de serviço, com foco na redução de interrupção no fornecimento de energia. A gente espera que tenha mesmo. A gente espera que tenha essa melhoria, que o que o pessoal tem de reclamação não está escrito, né? Não está escrito. Isso tanto no setor público, melhor dizendo, no setor industrial, quanto no residencial, né? É uma reclamação atrás da outra. O negócio tá feio, viu? E outra coisa, né? Tem municípios que ainda não têm iluminação, né? Não tem aí energia na zona rural, e alguns municípios que têm essa rede de energia é antiga, ultrapassada, né? Você vê, é o caso de Livramento, por exemplo. Quantas e quantas vezes aí, Luiz, a Rádio Portal Sudoeste é prejudicada, né? Por conta de falhas no fornecimento de energia. Brumado do mesmo jeito. Choveu, meu amigo, aqui a gente tem um ditado. Aqui não precisa chover, não. Livramento não precisa chover, não. Livramento é só nublar. Livramento é só nublar. Você já fica preocupado porque a energia, ela já some, vai embora, e aí você fica naquela situação. Às vezes você tem que... Aqui teve uma situação, né, em Brumado, por exemplo, que emissoras de rádio e TV chegaram a ficar 48 horas fora do ar por conta da falha no fornecimento. Recentemente, né? Foi, recentemente. Eu acho que foi mais, viu? Foi só 48, não. 3 dias, não foi? Foi, 3 dias, por aí, parece. Foi exatamente. 3 dias. Foi. O nosso sistema é que conseguiu voltar antes. Né? A gente teve uma queda de, acho que 12 horas. Por aí, exatamente. O da Rádio Portal antecipou, mas o pessoal que utiliza, né, os equipamentos da Serra das Éguas, que a gente costuma falar, teve uma dificuldade maior de restabelecer, né? Isso. De restabelecimento. Mas é complicado, viu? A situação é complicada, viu? Não é fácil, não. Olha, nós vamos para uma pauta agora, né, Luciano, que tem chamado a atenção não só na nossa região e nem na Bahia, mas no Brasil inteiro, viu, gente? No Brasil inteiro. Falei antes aí para vocês, adiantei, já passei um spoiler sobre um adolescente de 16 anos de Barra da Estiva que percorreu 550 quilômetros após conhecer garota aí num jogo online e foi abordado pela PRF. Vamos entender o assunto? Vamos lá, ó. Um adolescente de 16 anos protagonizou uma situação inusitada e preocupante ao sair sozinho de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina, dirigindo aí por rodovias federais com o objetivo de encontrar uma suposta garota que conheceu por meio da plataforma de jogos Roblox. A viagem foi interrompida na quinta-feira, dia 2, quando o jovem foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-242, trecho do município de Barreiras, lá no oeste da Bahia. A abordagem ocorreu após motoristas acionarem a polícia ao suspeitarem da pouca idade do condutor e das condições em que o veículo trafegava. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o adolescente não possuía habilitação e havia saído de casa sem autorização dos pais após ter o celular recolhido. Ele relatou que aprendeu a dirigir assistindo a vídeos na internet e já havia percorrido cerca de 550 quilômetros. O jovem ainda informou que pretendia seguir viagem até o estado do Mato Grosso em um trajeto que ultrapassaria 2.300 quilômetros. Durante o percurso, o veículo apresentou falhas mecânicas, ficou sem combustível e chegou a se envolver em um pequeno acidente sem registro de feridos. Após a abordagem, o adolescente foi encaminhado para a unidade da PRF, onde recebeu assistência.
O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e adotar as medidas cabíveis. Eu quero lembrar aqui as pessoas que o tal do jogo online, ele é realmente um perigo, né? Ele é muito perigoso. E antigamente se falava muito nos desafios, né? Era uma tal de uma baleia azul, era tal de um desodorante, não sei o que, frasco de desodorante, aquela coisa toda. E agora tem esses aí, né? O tal do Roblox, que na maioria das vezes os pais aceitam instalar no telefone dos filhos e não observam quais são as funções que, geralmente, principalmente, Luciano, ouvintes e pais, quando você instala algum jogo, alguma coisa no celular do seu filho, ele já pede ali várias autorizações, inclusive acesso à câmera, microfone do celular, agenda, armazenamento e por aí vai. Então você tem que saber se o aplicativo está pedindo ali acesso ao microfone, naturalmente é um jogo que tem comunicação online. E aí, para o pai que quer instalar essa porcaria, vamos colocar assim, no celular do filho, o que já tem que fazer? Simplesmente cancelar, restringir o chat de voz, que tem como você fazer isso quando você instala para menores de idade. Então, muito cuidado com essa questão de jogo nos telefones celulares. Outra coisa que eu quero destacar aqui, eu vivo falando para os jovens, vocês não aprendem porque vocês não querem. Eu tenho dificuldade na escola, eu isso, eu aquilo outro. Às vezes vocês estão usando a tecnologia só para poder fazer gracinha mesmo, para poder brincar, para poder ficar perdendo tempo em telas, para poder ficar acompanhando desafios bobos. Como é que esse jovem nunca pegou um carro na vida e rapidinho ele aprendeu a dirigir um carro? Simplesmente assistindo vídeos. Quer dizer, se fosse para poder aprender também alguma coisa útil, a uma matéria de escola e tal, será que ele não estaria aprendendo também? Aprende. Agora é aquela coisa, aprende o que tem interesse. Ele tinha interesse em aprender o carro para poder conhecer alguém. Será que ele tem interesse em aprender a matéria da escola? Em ser alguém um dia? Então aprenda o que tem utilidade. Pelo amor de Deus, capacidade tem. Resta ter força de vontade, viu? Inclusive, Luiz, essa polêmica aí com a plataforma Roblox, ela veio à tona após o influenciador digital Felca. Ele expôs. Que já é uma lei hoje, né? A lei Felca. Já expôs aí as diversas, né, irregularidades que tem, não só no Roblox, mas em outras plataformas de jogos online. Porque, por exemplo, as plataformas, ela na hora de cadastrar indica que você deve ser maior de 18 anos, mas isso não ocorre. Só para você ter ideia, né? Pesquisas estão apontando aí que hoje 50 milhões de usuários nessas plataformas são menores de 13 anos. 57 milhões têm aí idades entre 13 anos e 17 anos. Então, olha só a quantidade de crianças e adolescentes que estão cadastradas nessas plataformas, né? Que ali às vezes informam que são maiores, mas não são. E aí, meu amigo, tem diversos crimes relacionados a essas plataformas, né? Tem aliciadores de menores, tem pessoas que acabam aplicando golpes aí nas próprias famílias, dados, né? Roubando dados. Tem essa situação desse menor aí aqui da Bahia que foi para outro estado, né? Ele tinha intenção de percorrer cerca de 2.300 quilômetros para visitar aí uma coleguinha, uma jovem aí que supostamente poderia ser aí uma namoradinha e tal, online. Enfim, é preocupante. Inclusive, essa semana a gente divulgou aqui dentro do nosso jornalismo a criação do ECA Digital, né? Que é a Lei 15.211/2025, que entrou em vigor agora no dia 17 de março. Ela estabelece normas rigorosas para as redes sociais, jogos, aplicativos e plataformas de vídeo, focando em segurança para as crianças e adolescentes. Tomara que essa regulamentação do ECA Digital funcione, porque a gente sabe que na prática muitos burlam o sistema. Agora, Luciano, uma coisa que eu quero deixar claro aqui também. Quando você vai configurar, às vezes, o telefone para o filho, na maioria das vezes também, o próprio sistema, ele já te notifica e te resguarda de muitas situações. Mas, quero deixar claro, alguns pais, por preguiça, eu já falo logo assim e tal, acaba recusando isso aí. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai, por exemplo, criar um e-mail para o seu filho, presta atenção, para o seu filho, se ele tem ali 10, 12, não importa, 8, 7 anos e tal, o próprio Google hoje, por exemplo, ele notifica, você está criando um e-mail para você ou para o seu filho, aí você coloca que é para o seu filho, ele coloca lá e tal, e coloca para você ser o responsável por administrar este e-mail, administrar esse telefone. E aí, quando você o cadastra,
no telefone do seu filho, você já fica responsável por monitorar tudo ali. Inclusive até os aplicativos que ele instala só aceita se você permitir essa autorização. Agora o que acontece? Na maioria das vezes, os pais com preguiça de ficarem monitorando ou autorizando o aplicativo do filho, sabendo que se trata aquele aplicativo que está sendo instalado, vão lá e omitem a idade da criança. Ela tem 10 anos, coloca como tem 18, por exemplo, né? Porque é a maioridade penal no Brasil. Para poder justamente não ter esse trabalho de monitorar ou de autorizar cada aplicativo instalado. Então, parem de preguiça e comecem a instalar corretamente como pede as leis. Se é pro seu filho, coloca que é pro seu filho. Se ele tem 10 anos, coloca que ele tem 10 anos. E quando tiver maioridade, o próprio e-mail vai notificar que ele é maior de idade e que você não precisa mais acompanhar o seu filho. Então, pelo amor de Deus, cumpram o que a lei pede. Agora, não dá pra poder ficar com preguiça também de monitorar o filho, né? Monitorar o celular e o que ele instala no celular. E você sabe o que está acontecendo? É os famosos pais Nutelas. O que estão acontecendo? Os pais hoje não querem ter mais trabalho para criar os seus filhos, não querem mais dar atenção aos seus filhos. Aí o que eles fazem? Compram um celular e dá para a criança, né? Ó, pra você ver, olha um dado importante que eu pesquisei aqui agora. No Brasil, o acesso de criança ao celular, à internet, é altíssimo e crescente. 85% das crianças têm acesso à internet. Dados de 2024 mostram que 36% das crianças de 6 a 8 anos já possuem celular próprio. A posse também cresce na primeira infância, com 20% das crianças de 3 a 5 anos tendo aparelho próprio. Olha, só para você ter uma ideia, principais dados sobre o uso do celular por crianças, 2024, 2025. De 0 a 2 anos, 44% tem acesso à internet. De 3 a 5 anos, 71% usam a internet e 20% possuem celular próprio. De 6 a 8 anos, 82% usam a internet e 36% têm o celular próprio. De 10 a 13 anos, mais da metade possui celular. Ou seja, na minha época, eu fui ter um celular com 16, 17 anos. Um tijolão que você colocava do lado do short, ele ficava puxando o short. É o famoso caixão de anjo. Exatamente. Você colocava do lado da bermuda, ele ficava derrubando a bermuda de tão pesado que era. Então, assim, você tem que controlar, falar, não, só vou dar um celular ao meu filho quando ele tiver aí 15, 16 anos, ou então, a menos desta idade, você vai controlando, você dá o seu próprio celular, mas controlando certa restrição, monitorando, porque, meu amigo, a criançada de hoje já tá nascendo aí com intenção de voar até para o espaço. Luciano, só para você ter noção, eu até brinco às vezes com alguns amigos que já são pais, que já têm filhos e tal, enfim, por aí vai. Eu falo sempre pra eles, meu amigo, na minha época, o meu pai comprava aqueles tênis, né? Ó, aqueles tênis, era aquela coisa mais gordona do mundo, parecia um jabuti no pé da gente, entregava pra gente, falava, meu filho, que tênis lindo. Eu falava, e é mesmo, olha que coisa mais linda e tal, não sei o quê. Meu irmão, hoje em dia, você compra um tênis pro filho, ele fala pra você, não, pai, isso aí é feio, isso não tá na moda não, eu quero aquela ali. Ele já sabe escolher. É igual o telefone, você compra um telefone Android pra ele aí, simples, pra poder instalar o WhatsApp, instalar o aplicativo, ele vira pra você, não, eu quero aquele lá. Que tem a melhor câmera, não sei o que instala tudo quanto é coisa, isso e aquilo outro. Quer dizer, não tem mais como enganar. Não tem mais bobo, né? Eu lembro na minha época a gente brincava com um pedaço de madeira perto dos terreiros. Falava que o pedaço de madeira era um ônibus e aquilo ali eu ia envolver e tal. Vai falar pra você hoje. Você pega um carro hoje da melhor qualidade, um carrinho de brinquedo, entrega pro filho e fala, não, pai, você não presta não, eu quero daquele outro lá. Ele não tá querendo nem brinquedo, mas tá querendo celular. Né? Exatamente, não quer nem brinquedo, que é o telefone, né? Eu fico abismado quando eu tô em ambiente público, aí eu olho pro meu celularzinho assim, todo quebradinho, rapaz, com a telinha, e tá lá um molequinho de 8 anos com aquele celularzão ali, aquele enfocadão. Máquina. Tem celular que custa 17 mil reais. Exatamente. Amigo, e outra coisa, viu? Custa 17 mil e compra, nem que paga em 30 vezes, viu? Compra. Esse que é o detalhe, viu? O senhor lembra daquela operação GatoNet da Coelba? Sim. Da Coelba, pois é, operação importante, né? Nesta semana, ela está sendo realizada aí em municípios da Bahia, inclusive em alguns municípios aqui da região sudoeste. Tem um do nosso lado aqui também que está sendo realizado. A gente vai saber disso daqui a pouquinho, viu? Nós vamos falar do projeto de Morro do Chapéu. A gente tá falando agora há pouco sobre energia elétrica, né? Sobre a Coelba, concessão e por aí vai. E o projeto Morro do Chapéu avançou, né? Tá avançando aí, ampliando a transmissão de energia entre Bahia e Espírito Santo. Olha que legal, né? Muito importante também. A gente vai falar também aí de Condeúba, tem diversos municípios da nossa região aqui para poder a gente comentar daqui a pouquinho. Falar em energia elétrica, falar em projeto Morro do Chapéu, só lembrei do senhor que o senhor mexe também com eletricidade, né? Pouquinho, né? Pouquinho, pois é. Já pensou, Luciano, nesse meio de fio aí, rapaz? Nessa quantidade de fio? Seria interessante, já passei viu? Dessa idade aí. Não dá mais não, né?
Deixa eu trazer aqui participações do nosso WhatsApp, né? Tem aqui boa tarde, né? Quero parabenizar vocês pelo Dia do Jornalista, né? Vocês que fazem aí um belíssimo trabalho, que Jesus continue abençoando vocês e principalmente dando muita saúde e sabedoria para seguir em frente todos os dias. Nós agradecemos pelas informações que todos os dias vocês trazem para todos nós, né? Parabéns, Luiz Luciano, Portal Sudoeste sempre com as melhores reportagens para todos nós. Ficamos bem informados, gratidão à equipe. Quem mandou pra gente aqui foi a Elisângela, viu, seu Luciano? Oi, Elisângela, um abraço aí, viu? Obrigado sempre pelo carinho, tá bom? A gente agradece, né? Ela, o esposo, toda a família tá acompanhando a gente aí sempre, viu? Eu tenho aqui a tia São também, né? Parabenizando aí também, aí, desejando um feliz Dia do Jornalista pra gente, né? Beijos aí a tia São. Valeu, tia São, um cheiro pra você. Tá sempre com a gente aí em Rio de Contas, tá na Chapada, todo o pessoal da Chapada Diamantina em peso, acompanhando o Portal Sudoeste, fica o nosso carinho, os nossos agradecimentos. Rapaz, tem um áudio aqui, a gente tava falando de sapato grande aí, não foi? Tênis grande e tal. Foi. E tudo. Ouça aí, ó, ouça. Meninos, boa tarde, que Deus abençoe a tarde de vocês e de todo que está na sintonia no momento. Meninos, não era tênis, era conga. Conga? Eu nem conga eu usava, porque meu pai não tinha condições de me dar quando eu era criança para a escola, ia com sandália havaiana velha mesmo. Aí. Com espinho que abete na sandália. Misericórdia. Fica com Deus vocês. Você viu isso, Luciano? Tá vendo? Eu lembro do conga, eu usei conga. Foi daí que a Gretchen tirou aquela música lá, foi? Conga, conga, conga. Eu usei conga, eu ia pra escola e era assim. Pois eu não sabia nunca que o nome era esse aí, viu? Eu usava conga e era assim, eu usava pela manhã pra ir pra escola, quando era tarde meu irmão usava também. Eu já usei aquela sandália, o chinelo de pneu. Esse aí não. Você lembra aquela de pneu? Lembro, mas não sei usar não. Aquela lá era resistente, viu, cara? Que não era qualquer espinho que furava aquela ali, não. Aí durava 10 anos. Ali, vou te falar, ali era um negócio fora do normal, viu? Então tá aí, né? Galera participando aqui, interagindo conosco. Luciano, o que tem de informação de Brumado aí? Rapaz, nós vamos trazer aqui, né, as informações de Brumado, porque, rapaz, Brumado sempre aí. Falar em Brumado, antes de eu trazer aqui a próxima matéria. A próxima matéria. Hoje pela manhã teve uma operação aqui da Polícia Civil e da Polícia Militar, só que ainda não foi divulgado. Não foi divulgado nada ainda, né? Não foi divulgado nada ainda, não. Mas hoje eu me deparei com um monte de viatura hoje pela manhã, aqui logo por volta de 6:30 da manhã. Quem é o delegado plantonista aí? Hoje teve mudança? Teve mudança aí, né? Teve mudança aí. O coordenador não. O coordenador ainda continua o doutor Arilano. Agora, doutor Arilano. O delegado titular que sim, né? Pronto, então tá aí, viu, gente? Então tá aí. Vamos aguardar aí, quem sabe, né, mais informações aí através da Polícia Civil a qualquer momento, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Eu falei da Coelba aí que tá realizando a Operação Gato Net, né? Essa semana aqui em municípios da região, viu? Promovendo aí, né? Promovendo essa operação para remover cabos irregulares em 21 cidades da Bahia. E, gente, essa operação para remover os cabos e equipamentos interligados, né, de forma irregular em postes da energia em 21 municípios da Bahia, segue até a sexta-feira, dia 10, né? Segundo a Coelba, a distribuidora no caso, a operação tem como alvo aí provedores de internet que não possuem contrato para uso da estrutura prática conhecida como GatoNet. Além de irregular, a instalação clandestina pode causar riscos à segurança e aumentar a poluição visual. As equipes atuam nas cidades essa semana, de Barreiras, Camaçari, Cansanção, Ilhéus, Iaçu, também Iambupe, Itabuna, Jacobina, Juazeiro, Jussara, Lauro de Freitas, Maracás, Paulo Afonso, Planalto, Poções, Rio de Contas, Salvador, Santo Amaro, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho e Valença. De acordo com a empresa, os cabos de operadoras irregulares serão retirados durante ações em campo. A Coelba também informou que disponibilizou um portal para que consumidores possam verificar se o provedor de internet é regularizado. A ferramenta indica se a empresa atende aos critérios técnicos e de segurança exigidos. Então, Rio de Contas também aqui, né, do lado, tá com essa operação até sexta-feira aí, portanto, né, a GatoNet realizado pela Coelba, tá bom, pessoal? Agora detalhe, né? Se ficou sem internet, presta atenção. Fiquei sem internet, liguei no meu provedor e tal, quero uma informação, ele diz, não sei o que, a culpa é da Coelba que retirou os cabos, aí você já fala logo pra ele, então o senhor tá irregular. Porque se o senhor tivesse regular, a Coelba não tinha retirado os cabos, né? Só alertando logo aí. Ou eu tô errado, seu Luciano? Então, a questão do GatoNet, seria importante também que, além da operação GatoNet, a própria Coelba orientar os provedores legalizados, quando fizerem manutenção,
retirar aqueles cabos antigos, porque é frequente aqui em Brumado, Livramento, acontece um acidente, um poste, teve uma colisão de um veículo contra um poste, aí vem a Coelba, troca o poste, aí as empresas, as operadoras de internet vão lá, colocam um novo cabeamento de fibra, mas deixa aquele antigo cortado lá, pendurado no poste. Então, além de trazer um aspecto feio para a cidade, corre o risco também de um motociclista enganchar naquele fio ali de fibra ótica e acontecer um acidente. Eu vou mais além. Tem um detalhe também que é importante a gente salientar nessa fiação aí, que geralmente é por conta disso também que acontece aí certamente muitos curtos-circuitos, né? Isso. Porque eu vou te falar, não foi, a gente tá flagrando aí curtos-circuitos aí em postes e tem a ver também com essa quantidade gigantesca de fiação, né? Ninguém merece, viu? Agora, 1h14, vamos falar do projeto Morro do Chapéu, né? Que avança e amplia a transmissão de energia entre a Bahia e o Espírito Santo. O projeto Morro do Chapéu registrou um novo avanço com o início da operação da linha de transmissão de 500 kV Medeiros Neto 2, João Neiva 2, C1, reforçando aí o sistema interligado nacional e ampliando a capacidade de escoamento de energia entre as regiões Nordeste e Sudeste. A entrada em operação foi confirmada recentemente e marca a conclusão das instalações do lote 2 do leilão de transmissão de número 1/2020, com 283 quilômetros de extensão e investimento de cerca de 480 bilhões. A nova linha interliga a subestação de Medeiros Neto 2, na Bahia, à subestação João Neiva 2, no Espírito Santo. O empreendimento foi estruturado para acompanhar o crescimento da geração de energia, principalmente de fontes renováveis como a eólica e a solar. O conjunto de obras do lote tem como objetivo ampliar o fluxo de potência no sistema de transmissão, além de aumentar a confiabilidade no fornecimento de energia. A iniciativa também contribui para reduzir riscos de instabilidade de tensão e de rejeição de cargas, especialmente no extremo sul da Bahia, em situações de contingência. Ao todo, o projeto contempla a implantação de 4 linhas de transmissão, somando 1.061 quilômetros de extensão, além da construção de uma nova subestação com capacidade adicional de 300 MVA, né? Que são milhões de volts de amperagens, né? A instalação de um compensador sincrônono, né? As obras estão distribuídas aí entre os estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, integrando aí a carteira do novo programa de aceleração do crescimento. O projeto reúne também investimentos estimados em 2 bilhões de reais e tem como foco fortalecer a segurança energética e permitir a expansão sustentável da matriz elétrica brasileira. Será que vai melhorar aí as condições energéticas pra gente? Dentro dessa matéria aí, um ponto que eu achei interessante aqui, eu quero destacar, essa questão de já fazer os projetos pensando também no sistema de transmissão, justamente por conta das energias eólica e solar, né? As fontes renováveis, porque o sistema antigo, pelo visto, não estava comportando e não está preparado para poder suportar esse sistema de pressão de energia gerado aí através das fontes renováveis, né? Eu acredito que nada mais correto do que os próximos projetos realmente desenvolvidos pelas empresas, inclusive pela Coelba, também estarem prontos para poder suportar aí esse acréscimo das fontes renováveis, né? Essa questão aí, como a gente está abordando agora, é interessante que além de melhorar essas linhas de transmissões aí, como foi colocado na reportagem entre Bahia, né, e aí o Sudeste, né? Norte e Sudeste, é interessante também que os investimentos cheguem ao interior, né? Aos municípios, como a própria Neoenergia colocou aí antes, né, na outra matéria, dizendo que 16 bilhões de reais serão investidos aí nessa renovação da questão do sistema de energia hoje no nosso país e na Bahia também. Então, esperamos que esses investimentos cheguem logo, porque a gente está sofrendo bastante com essa questão de queda de energia, viu? Tá terrível. Gente, homem é preso suspeito de agredir companheira com barra de ferro em Condeúba. O homem foi preso na tarde de sexta-feira 3 por volta das 16h30, suspeito de agredir a própria companheira no município de Condeúba. Segundo aí as informações da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, né? Violência doméstica e na zona urbana da cidade.
No local, a vítima relatou ter sido agredida fisicamente pelo companheiro com socos e também com o uso de uma barra de ferro que não foi localizada. Ainda segundo o relato, a mulher estava com um filho recém-nascido no colo no momento das agressões. Ela apresentava lesões aparentes compatíveis com o ocorrido e informou aos policiais que não era a primeira vez que sofria violência por parte do autor. Após diligências, os policiais conseguiram localizar o suspeito, que foi conduzido juntamente com a vítima à delegacia territorial. Ele permaneceu custodiado à disposição da autoridade competente. Segundo a polícia, não houve apreensão de materiais. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será acompanhado pela Polícia Civil. Situação lamentável, hein? Muito bem, 1h19, 1h19, Operação Semana Santa. Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Brumado divulga balanço com veículos recuperados e mais de 800 abordagens. A segunda Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Brumado divulgou o balanço operacional da Operação Semana Santa, realizada entre os dias 3 e 5 de abril nas rodovias sob a sua área de atuação. A ação teve como objetivo intensificar a fiscalização, prevenir acidentes e coibir irregularidades durante o período de maior fluxo de veículos. De acordo com os dados apresentados, 6 veículos com restrição foram recuperados durante as abordagens. As equipes também realizaram 3 procedimentos relacionados à aplicação da lei seca por meio de testes de recusa, além de 3 conduções à delegacia. Ainda durante a operação, foram registradas 3 ocorrências de prestação de socorro a usuários da rodovia e uma apresentação de menor ao Conselho Tutelar. Ao longo da operação, os policiais abordaram 856 veículos. A fiscalização resultou aí na lavratura de 102 autos de infração de trânsito, com 109 veículos autuados por diferentes irregularidades. A intensificação das ações buscou reforçar a segurança viária, reduzir os riscos de acidentes e garantir maior tranquilidade aos condutores que trafegaram pelas rodovias durante o período da Semana Santa. A PRF também divulgou, viu? Isso. A PRF também divulgou, vou ver se a gente consegue trazer daqui a pouquinho os dados, e com redução, segundo os dados aí da Polícia Rodoviária Federal. Oi, Brito, boa tarde. Aqui é Cida Barra da Estocada, Brito. Ô, Brito, desejo tudo de bom pra vocês, viu? Muita felicidade, viu? Jesus que abençoa vocês todos aí, que hoje é o dia de vocês. Aí eu detalhe, comprar viu? um bolo pra comemorar. O problema dela lá de esgoto lá, o pessoal confirmou lá que realmente na rua não tem mais nada não, viu? Confirmou que não tem mais nada na rua, não. É como eu te falei aquela inclusive, vez, né? viu, Pode Cida? ser um desnível, né? Inclusive, disse que entrou em contato com você aí, te ligou e tal, no dia não conseguiu falar com você, viu, Cida? Mas disse que na rua não tem mais nada aí não, viu? Essa é a informação que passaram pra gente. Confirmou realmente aí uma versão que já havia sido passada também anteriormente, viu? Ô, Luiz, olha os quichutes. Eu comprava eu ia com festa com quichute, tipo uma chupeira, aquele que tinha aqueles gomes, aqueles bio. Ia pra onde? Pra festa? Com quichute. Quichute. Famoso quichute. Já pensou? Deixa eu ver o que tá mandando aqui. É o João. Fala, João. Você esqueceu também, a mulher falou da conga, tinha o quichute, aquele tinha uns birrão, eu também já usei aquilo, pesado que só, muito pesado. Misericórdia, e aguentava andar com esse trem aí no pé? E você já andou de Bamba, Luiz? Bamba? Não. Bamba era um tênis que tinha na época também, chamava Bamba. Não, essa não é da minha época não, viu? Ele tinha um bico de plástico na frente, rapaz. Parecia uma bota. Tinha uns que tinham uns bicos de ferro também, não tinha? Tinha, mas eu me lembro. Tinha uns que ele tinha um bico de plástico, mas não chegava a ser uma bota, não. Menos mal. Olha, vamos lá, boa tarde. Gostaria de parabenizar vocês aí, né, jornalistas que fazem um ótimo trabalho, que Deus abençoe o trabalho de vocês. E a Lourdes. Ô, Lourdes, abraços, viu? Quem mandou também aqui, estamos ao vivo, feliz dia do jornalista, foi o Tony Johnny. Mas tem tempo, né, menino? Mas tem tempo. Quando tá lá em Boqueira, estamos ao vivo, aí coloca Boqueira. Como tem Brumado, estamos ao vivo, coloca Brumado. Hoje colocou assim, estamos ao vivo, feliz dia do jornalista, na figurinha. Ô, menino, um abraço, viu, Tony? O Giovanni mandando aqui parabéns a todos os jornalistas, especialmente a vocês dois, Luiz e Luciano, que nos mantém sempre informados. Valeu, grande Giovanni, esse é o cara, viu? Lá do Laranja. Eu tenho aqui participação que diz: boa tarde, meus amigos. Queria fazer uma denúncia aí, né? Que tem um camarada aqui passando em um carro, rapaz, né? Numa carretinha também, viu? Aí eu vou te falar a verdade, o cara tá andando numa velocidade tremenda, né? Zona Rural de Livramento, viu? Anda praticamente passando em cima das pessoas. Isso é simples, né? Isso é acionar a polícia ou fazer um boletim no caso, né? Pedindo o seguinte: peça para as autoridades fazer uma ronda aqui, viu? Rapaz, complicado, viu? É complicado, não é difícil, né? Olha, a Elisângela disse aqui que quem tinha quichute disse que era chique, viu?
Aí já era mais moderno, né? O Luciano já usou isso aí tudo, viu? Conhece isso aí tudo, conhece tudo. Coitadinho do Luciano. O que temos na nossa próxima pauta aí, seu Luciano? Meu amigo, eu vou fazer um alerta aqui aos pais que têm aí os seus filhos autistas, né? A gente sabe que as crianças autistas, né, tem que ter uma certa atenção e é uma criançada bastante ativa, né? E teve um caso aqui em Brumado que mobilizou aí muitos moradores, né? Uma criança com autismo foi encontrada sozinha em uma avenida aqui da cidade e mobilizou a polícia. Uma situação que chamou a atenção de moradores mobilizou a polícia militar na tarde do último domingo em Brumado. Uma criança com transtorno do aspecto autista foi vista caminhando sozinha pela Avenida Coronel Santos, no bairro, no bairro São Félix. Segundo informações, uma professora que passava pelo local reconheceu o menor e, preocupada com a segurança dele, conseguiu convencê-lo a permanecer próximo a ela. A criança ficou no local seguro até a chegada da guarnição aí do 24º Batalhão, acionada por meio do Centro Integrado de Comunicações, do SICOM. No local, os policiais realizaram a identificação da criança e garantiram aí o seu acolhimento. Pouco tempo depois, a mãe e o pai, né, chegaram acompanhados aí, que o filho disseram que o filho teria pegado uma chave reserva da residência e saído sem autorização. Após a verificação, a criança foi entregue ao responsável legal e a ocorrência foi finalizada no próprio local, sem registro de maiores intercorrências. A Polícia Militar orientou os envolvidos sobre os cuidados necessários para evitar situações semelhantes. E algo que chamou a atenção, Luiz e ouvintes, é que esta avenida, né, Coronel Santos, aqui dá acesso à BA 262, saída para Vitória da Conquista, é muito movimentada. É uma região de comércio. Essa é da região da garagem da Novo Horizonte? Isso. Tem até ali. Então é muito movimentada. Essa garagem continua funcionando, Luciano? Continua funcionando. É muito movimentada aquele trecho ali. Muito movimentada. Inclusive com atenção especial, até se eu não me engano, até aquele calçamento ali, ele é diferente, né, da rua, ele é diferente das outras avenidas aí. Você passa esses dias mesmo, eu tive Conquista, vindo de lá pra cá e você percebe que a van vai passando, parece que tá andando, é a galope, né? Porque o início da BA 262, né? Ele foi feito de concreto, então tem ali algumas partes de concreto que tem aquela ondulação, e aí não mexeram, não quiseram alterar. Segundo alguns engenheiros, que numa época eu consultei aqui como jornalista, eles disseram que não tem condições de colocar malha asfáltica, porque essa malha não consegue aderir ao solo por conta do peso dos caminhões que descem a ladeira, né? Então, por isso que foi colocado na época uma malha de concreto. O concreto, ele consegue resistir mais ao peso, né? Do que a malha asfáltica. Então tá aí, finalizando aqui, meu amigo João Cruz mandou aqui, né? Esqueci, feliz dia do radialista aí pra vocês, né? Todos que Deus abençoe grandemente. Na verdade, o dia do jornalista, né? Mas tá valendo também, valeu, um abraço, viu, João? Obrigado sempre pelo carinho. E a Vera Lúcia tá na posta também do Basílio, parabenizando aí, portanto, né, a gente pelo dia do jornalista. Um abraço pra Vera Lúcia, todo o pessoal lá da Poça em Dom Basílio. Já almoçou, meu amigo Luciano Santos? Ainda não. Ó, pegue leve, nada de muita carne, pelo amor de Deus, viu? Coma também um feijãozinho aí, um macarrão, uma salada, alguma coisa mais light, vá com calma, viu? Um abraço pra você, meu amigo. Bom demais, é bom demais. Gente, um abraço pra todo mundo, uma ótima tarde, né? E eu retorno amanhã às 7h no primeira edição e depois no segunda edição, nesta bancada aqui maravilhosa aqui do nosso portal Sudoeste Notícias. Valeu, Luiz. Valeu, Luciano. Rapaz, a conexão dele cortou antes dele dar tchau. Tchau. Tá aí, beleza. Calma, vá com calma. Abraços, Luciano. Gente, obrigado pelo carinho, companhia, sintonia e audiência. Na sequência tem o William Santos, né? Tem Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio, agitando, animando aí a sua tarde, né? Com muita coisa bacana. Lembrando, mais informações você encontra acessando o nosso portal de notícias. O nosso site está sempre muito bem atualizado. www.radioportalsudoeste.com.br. Grande abraço para você e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.